Então você, em março, maio, não lembro já mais, se tornou assessor. Como é que foi esse processo? Então, aí quando passou a eleição, né, não fui mais vereador, acabou meu mandato, né, aí tinha uma boa relação com o Kenny, né, tanto que foi o deputado que mais ajudou Borborema, mandou quase 2,5 milhões para Borborema, né, ele fez por merecer, né, realmente ele reconheceu o que ele ganhou aqui, por nunca ter vindo, nunca ter mandado nada, né, e teve uma votação expressiva, foi o terceiro mais votado. Então ele reconheceu isso, ajudando muito o Borborema. Inclusive a usina de oxigênio, que fala que foi o maior ganho dele para Borborema, e também eu posso dizer que foi um dos grandes projetos que Borborema teve, né, por ser uma coisa que o hospital precisava e chegar na hora exata, que ela chegou, foi instalada em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia. Né, e realmente salvou muitas vidas. A gente poderia ter enfrentado muito problema em achar oxigênio durante a pandemia. Sim. Então isso foi um ganho gigantesco. Inclusive agora está sendo construída uma sala de tratamento intensivo, por conta dele também. Um recurso que ele mandou. Que legal. Então, assim, ele ajudou bastante a gente, né? Então, quando acabou minha vereança, nesse meio tempo, a gente conversava normal, fui conversando com ele, né? E eu, na expectativa. E aí, eu sou um pouco meio, assim, eu não gosto de ficar cobrando, né? Meio? E aí? Eu não sou desse tipo, né? Eu gosto que a pessoa reconheça aquilo que foi tratado, né? E aí ele falou, Carminho, espera até março, que vai ter eleição da Câmara, né? Eu vou ser vice-presidente. E aí você vai estar comigo lá. E dito e feito. Chegou a eleição da Câmara, ele ganhou, terceiro vice-presidente, e aí depois, no dia seguinte, ele me ligou falando vem para São Paulo para começar os processos de contratação. Legal. E como é que é trabalhar como assessor de deputado na Lesp? Eu gosto, né? Então eu sou apaixonado por isso. Então para mim é apaixonante, né? Então eu aprendi muita coisa, o network é fantástico. Você consegue andar pelas cidades, né? Você vai fazendo várias visitas na cidade, então você vai entendendo a política de cada cidade, você vai se aprofundando, né? Aquilo que você tinha dúvida ou que você não enxergava, por exemplo, aqui em Borborema, eu como vereador ou mesmo como político, você tem uma abrangência maior, você acaba enxergando mais coisas ali, né? Mais nuances ali. Então isso me abriu muito horizonte, né? Me abriu muitos olhos para várias coisas e isso foi me lapidando ainda mais na questão da política. Né? Então eu posso me dizer que, modéstia à parte falando, eu tenho uma noção de política bem afiada, no sentido de montar grupo, de construir grupo, trazer pessoas, saber construir, né? Formar a questão em lideranças ali, saber com quem que você vai fazer parcerias, né? Montar, ser o fiel da balança ali para você estar sempre numa disputa entre a própria eleição, né, para que você seja relevante naquela eleição, né. Então assim, essas coisas foi me lapidando e fui fazendo, né, fui crescendo, fui moldando e participar de uma assessoria parlamentar me fez trabalhar não só em Borborema, numa eleição em Borborema, mas também nas outras eleições. Né, de outros municípios. Então isso você vai aprendendo. O que falta aqui? O que eu posso trazer de uma outra cidade aqui que poderia, né, agregar valor aqui e tudo. Então isso foi me trazendo muito conhecimento, né? Sou muito grato ao Kenny por isso. Então isso me formou ainda mais a minha opinião sobre política, me fez me apaixonar ainda mais pela política, né? Que eu realmente sou apaixonado gosto de política, se deixar aqui falando, né? Uma coisa que me atrai, né? Uma coisa que me atrai tudo, gosto da política. E qual foi assim as melhores coisas e as piores de ser assessor de um deputado? De ser assessor da deputada é a questão da expectativa, né? Que a gente faz um trabalho, a gente forma alianças, né, com líderes, né, com políticos das cidades, e você acaba construindo uma certa amizade ali, um grupo ali em prol, né, da parceria com o deputado, né? Que a gente cria laços, então a gente usa a Lesp, né, para ajudar o município nesse sentido. E aí você fica naquela expectativa. Realmente, aqui essa cidade merece, no caso aquele grupo político merece, mais do que outra cidade, sendo que você está trabalhando tipo nas de duas. fazer uma gestão assim, exatamente, tipo, do que realmente vai funcionar, do que talvez pode ter alguma coisa errada. Exatamente. Então você fica inseguro. Se a pessoa está bem intencionada, se a pessoa não está bem intencionada, né, para fazer aquilo. Por exemplo, eu posso mandar um recurso para aquele vereador que ele está pedindo, por conta que vai ajudar a cidade e tudo, e por fim, às vezes não acaba ajudando,
a gestão que ele está fazendo naquele sentido de recursos não seria tão eficiente, seria só para ele se vangloriar daquilo, mas efetivamente não traria tanto resultado para a população. E essa gestão, né? E a confiança que gira em torno disso, né? Tanto que tive algumas decepções também, né? Você acaba confiando, você acaba trazendo, você acaba lutando, né? E por fim você vê que não era bem aquilo. Tá usando E a melhor parte? A melhor parte é o network. O networking, então, conhecer pessoas. Conhecer pessoas. Hoje eu falo que eu tenho grandes parceiros na política. O que isso traz de vantagem para você, Kaká? Conhecimento, aprendizado, amadurecimento. Porque tem uma frase que fala assim, você é a média, né, dos amigos que você tem. Graças a Deus eu tenho vários amigos, que eu falo que é bons e tudo, né? Alguns pensam como eu, outros não. Então eu sempre modelo para tentar também ter bons amigos ou construir bons amigos naquilo que eu gostaria de ser, né? E como eu quero ser um político bom, ter boas ideias, né? Crescer nesse sentido, mas com uma política certa, com uma política legal, né? Que realmente voga para a população, eu queria estar próximo de pessoas assim, né? Então eu fui tentando, fui me aproximando, fui errando algumas vezes e tudo, mas isso me fez ficar mais próximo de pessoas que me engrandeceu muito. No sentido de trazer, de abrir minha mente, de trazer muito conhecimento, e isso acaba me ajudando, no qual reflete aqui em Borborema que eu posso estar passando para... Com certeza, conhecimento grupo, aí muito grande que você que estão, né, fica ao entorno do nosso grupo. Com certeza. E você sai da Lesp com a não candidatura do Kenny para voltar. Isso. Por que isso aconteceu? Então, a gente não tem uma certeza absoluta, né? Existem nuances do que ele poderia ter feito ali, né? Que acabou desistindo da candidatura dele. Até então ele era candidato, inclusive a eleição começa dia 15 de agosto, né? No caso, começou dia 15 de agosto. Era final de julho, né? Faltando 20 dias para a eleição, ele manda no grupo nosso, né? da assessoria, que ele não ia mais ser mais candidato. Aí ele se explicou lá e tudo. Realmente, né, ele é professor de inglês, depois ele fez um aplicativo, né? Então ele criou aquele aplicativo de inglês, tudo que você acessa e você faz o curso dele lá. E isso começou a crescer muito, né? Então ele está muito bem financeiramente e isso começou a exigir muito tempo dele. E a Lesp também exige muito. Imagina. Né? E assim, ele é um cara que não precisava. Tô na Lesp porque vou ganhar bem e tal. Ele não precisa. Ele ganha muito mais com o aplicativo dele, professor. Né? Ele fazia por paixão mesmo. E aí ele acabou tendo dificuldade de gerir as duas empresas, digamos assim, os dois trabalhos, e tinha mais a questão da relação com a esposa também, né? Porque você imagina, você tem que ficar vários dias na Lesp, depois você tem que trabalhar no aplicativo, fazendo vídeos, isso no estúdio. Cara, que hora que ele vai, né, ter uma vida social com a esposa e tudo. Então isso acabou trazendo algumas dificuldades para eles. Isso eu imagino, né? Obviamente que ele não citou. Então eu acho que ele fez uma escolha aí, como ser professor, dar aula, foi com que ele fez com que ele crescesse na vida, e é uma coisa que ele ama até mais do que a política, então ele optou. E aí encerra-se o seu ciclo. Exatamente. Então assim, aí isso causou uma chateação, porque assim, foi muito em cima da hora, né? E eu acredito que ele já sabia que ele não ia mais ser candidato, né? Então talvez ele poderia ter falado antes, né? Então a gente procuraria novos laços ali, ou escolheria novos candidatos do qual a gente, né, se espelhasse ali para estar trabalhando e tudo. Mas aos 45 do segundo tempo, para a eleição ficou difícil. Fica extremamente difícil. Porém, que nem eu falo assim, das vezes de umas coisas dificultosas ali, acaba abrindo espaço para coisas boas, né? Foi aí que eu conheci o Fernando Galvão, né? Quem é Fernando Galvão? O Fernando Galvão, ele é o ex-prefeito de Bebedouro, né? Ele foi eleito prefeito de Bebedouro quando ele tinha 2% de intenção de voto, foi reeleito com quase 80% de aprovação. Né? Realmente ele mudou a cara de Bebedouro. Inclusive o Hospital Regional do Amor, que foi instalado lá, foi uma luta dele de quase 6 anos e está lá instalado hoje, com quase 100 especialidades. Fantástica, né? E foi um grande avanço, um grande ganho dele, tanto que ele conseguiu colocar um sucessor graças ao trabalho que ele tem, efetivamente, e pela lealdade e aproximação que ele tinha com o Rodrigo Garcia, né? Quando o Rodrigo Garcia, até então vice-governador, assumiu o posto de governador, chamou ele para trabalhar no Palácio. No Executivo. No Executivo. E aí ele trabalhou como chefe de gabinete do Rodrigo, tudo que atendia os prefeitos e tudo lá. Então ele é uma pessoa que eu posso dizer que parece muito com o Kenny, né? Extremamente determinada, apaixonado por política, gosta da política boa, tem trabalho para provar isso, né? Tanto que foi pela prefeitura, né?
foi prefeito por 2 mandatos, fez realmente uma diferença lá, tanto que na votação para deputado, 52% da população votou nele, dentro de Bebedouro, né, pelo reconhecimento, pelo trabalho dele. Então ele realmente tinha um bom trabalho naquela região, só que ele não era candidato, ele nunca pensou em ser candidato a deputado. Né? Ele foi por um pedido do Rodrigo Garcia, também nos últimos... 45 do segundo tempo. Exatamente, 5, 10 dias antes de começar a eleição. Né? Quem me apresentou ele também, que eu devo bastante também, é o Eduardo, né? O Eduardo tinha amizade com ele. Então o Eduardo acabou me apresentando ele, tudo, me socorreu nesse sentido, me ajudou. E eu falo que eu devo muito também ao Eduardo por ter me apresentado o Galvão, porque hoje eu falo que o Fernando é um cara extraordinário, né? Tive o prazer de estar correndo com ele nesses 45 dias de campanha aí. Ele é imparável, o cara é ligado no... 220. Não, um pouco mais. Não para, realmente é muito empenhado. E eu falo assim, em 45 dias de campanha, ele conseguiu colocar quase 50 mil votos, né? Então mostra realmente o prestígio dele, a dedicação dele, o carinho que a população tem com ele. Né? Inclusive Borborema contemplou ele com 470 votos. Né? 470? 464 para ser mais exato, um pouco menos do que eu tive na minha de vereador. E para uma pessoa que veio 1 ou 2 vezes para Borborema que ninguém conhecia, digamos assim, né? É um outro ponto, mostrou a força também do nosso grupo em relação a apresentar um candidato que realmente poderia fazer a diferença na cidade. E ele não foi eleito? Não foi eleito. Infelizmente ele não foi eleito, ficou suplente, né? Mas não foi eleito. Mas o laço continua, a amizade continua e a gente vem se aproximando cada vez mais e trabalhando aí para uma futura candidatura. Uma vitória futura.